tema da nossa reflexão para hoje é o seguinte: de uma forma ou de outra, Deus agirá. E o texto que nos servirá como base é Esther, capítulo 4, versículos 16 e o versículo 17, eu farei a leitura. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines que por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus, pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra em cada coração. Irmãos, como já dissemos na semana passada, o livro de Esther foi escrito mais ou menos 400 anos antes de Cristo. E na semana passada eu falei aos irmãos sobre a ação de Deus em nosso favor, mesmo quando nós não percebemos esta ação. Nos baseamos no livro de Esther, onde não aparece o nome de Deus neste livro. Nos 10 capítulos de Esther, em nenhum momento encontramos ali escrito o nome de Deus ou uma referência direta a Deus, mas claramente nós podemos perceber a ação de Deus neste livro em favor do seu povo. Nós vemos Deus agir para fazer de Esther que era uma pobre judia, órfã, que havia sido deportada para a Pérsia, junto com alguns judeus, e Deus fez dessa pobre judia, órfã, a rainha da Pérsia, que era o império mais poderoso daquela época. Deus tinha um propósito nisso, que era o de usar Esther para o livramento, para o salvamento ou a salvação dos judeus que haviam sido deportados para a Pérsia e estavam debaixo de ameaça de um extermínio. Então Deus usa Esther, a faz rainha, para que ela pudesse ser um instrumento nas mãos de Deus para o livramento dos judeus. Então aqui nós já vemos a ação de Deus. Só mesmo pela ação de Deus, uma jovem, órfã, pobre, escrava, se transformaria numa rainha, Parece um conto de fadas, Mas foi a ação de Deus. E hoje eu quero continuar a conversar com os irmãos sobre este tema, só que eu desejo pontuar que, apesar de Deus sempre agir em nosso favor, nem sempre é da maneira que nós esperamos ou da forma que nós queremos ou pensamos. Há ocasiões em que temos a expectativa de que Deus vai atuar de alguma maneira, que pensamos, temos a expectativa das coisas acontecerem da forma que esperamos, mas o caminho que Deus escolhe muitas vezes é diferente do nosso. Isso já aconteceu comigo e certamente acontece com todo crente que decide viver na dependência de Deus. Nem sempre o caminho que visualizamos para determinada situação é o caminho de Deus, e nem sempre os nossos planos correspondem aos planos de Deus. E eu arrisco-me, irmãos, a dizer que na maioria das vezes os nossos pensamentos e planos
não correspondem aos pensamentos e planos de Deus. Por isso eu rejeito veementemente aquela ideia que diz: segue o teu coração, ou faça o que teu coração mandar. Isso é perigoso, porque a definição que a Bíblia dá do coração humano é que ele é enganoso. Pastor, vou seguir no meu coração. Não siga, cuidado, o coração é enganoso. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Não só é enganoso, mas é mais enganoso do que todas as coisas. Então cuidado ao seguir o teu coração. E o próprio Deus afirma que os seus caminhos e pensamentos são diferentes dos nossos. Lá em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porém, irmãos, ainda que as coisas não aconteçam como pensamos ou achamos que deve acontecer, nunca devemos duvidar que Deus agirá em nosso favor e que sempre fará o que é melhor para nós. Essa era a certeza de Mardoqueu. Ele tinha esperança de que Deus agiria para livrar os judeus do extermínio através de Ester. Ele tinha essa esperança. Ele percebia que foi para um tempo como aquele que Deus tinha levantado Ester para ser rainha, mas reconhecia também que essa não era a única forma possível de Deus agir. Por isso Mardoqueu diz a Ester: se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Em outras palavras, de uma forma ou de outra. Se não for através de ti, será de outra parte. Então Mardoqueu ele tinha a percepção de que Ester fazia parte do plano de Deus para o livramento dos judeus, mas também reconhecia que Deus não estaria limitado a Ester se ela não se dispusesse. Se ela não se dispusesse, de outra parte viria o socorro, porque Deus não está limitado. Deus não está limitado às ações do homem, à vontade do homem, à disposição do homem. Deus não está limitado aos nossos planos e nem mesmo limitado às circunstâncias. Ele está acima de tudo. Às vezes, quando as coisas não acontecem como esperamos ou como achamos que deveriam acontecer, nós pensamos que não há mais saída, que não há solução. Porém não é assim. Se um plano falhou, Deus tem outro melhor e mais perfeito. Se uma porta se fechou, Deus tem outra ainda melhor. Eu volto a dizer, irmãos, Deus não está limitado a nada, assim como não estava limitado a Ester. E por isso, com muita exatidão, Mardoqueu declarou a Ester que se não fosse por ela, de outra parte se levantaria livramento para os judeus, porque Deus não se limitaria a Ester. E porque Deus não está limitado a nada, Ele sempre faz o que quer, e muitas vezes as suas ações nos surpreendem, porque Ele vai além do que pensamos. Nós temos um claro exemplo disso em João capítulo 4, que narra a história de como Jesus curou o filho de um oficial do exército romano. Esse menino estava à beira da morte. Eu vou ler essa história a partir do versículo 46, diz assim: e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum.
Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce à minha casa antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Irmãos, qual era a expectativa desse pai quando foi buscar Jesus? Que Jesus fosse até a sua casa, seria uma viagem longa. A distância de Cafarnaum para Galiléia era mais ou menos como daqui mais longe que Lisboa, a Cascais, mais ou menos, daqui a Cascais. A pé, eu fui ver no Google, são 12 horas de viagem, né? Quem quiser Cascais a pé, caminhar, Jorge, tu gosta de caminhar? 12 horas tu chega em Cascais, não vai pagar não vai pagar a portagem, não vai gastar gasolina, combustível, né? Mas são 12 horas, né? Então aquele homem fez uma viagem longa, né? E a expectativa dele era que Jesus retornasse com ele, tocasse no seu filho para que fosse curado. Mas Jesus foi além do que aquele homem esperava. Jesus não estava limitado à sua presença física ali e a um toque físico no corpo do filho do oficial para que o menino fosse curado. Mas eu fico a pensar, irmãos, nesse pai que fez uma longa viagem para encontrar Jesus e levá-lo até a sua casa para que tocasse no seu filho e fosse curado. Como deveria estar o coração desse homem que agora regressa sozinho, sem a companhia de Jesus, apenas com uma promessa de que o filho já estaria curado ou já estava curado? Será que havia desapontamento, ansiedade, medo, dúvida? São sentimentos humanos naturais. O fato é que quando ele chegou em casa, o filho realmente já havia sido curado. E quando ele perguntou a que horas foi? Às 7 horas de ontem. Aí ele viu que foi na mesma hora que Jesus lhe havia dito. Jesus não fez da maneira que o homem esperava, mas fez o que o homem esperava. Ele curou o seu filho da maneira que ele, Jesus, disse que faria. Então eu quero que os irmãos hoje fiquem com essa lição. Se a solução para o teu problema não está a vir da maneira que esperas, como imaginas que deveria ser, se as coisas não estão a acontecer da forma que pensaste, saiba que Deus não está limitado aos nossos planos, pensamentos e nem às circunstâncias. Ele tem a sua forma de agir, o tempo certo de agir, e também tem inúmeros recursos que pode usar a nosso favor. O fato é que se não for de uma forma, será de outra. E inclusive, irmãos, às vezes as coisas acontecem de forma que menos esperamos, que nos surpreendem. O certo é que Deus sempre agirá. Portanto, eu termino essa reflexão a repetir as palavras do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Espera no Senhor
porque de um jeito ou de outro Ele agirá, seja para socorrer-te de algum perigo, ou seja, naquilo que precisas, Ele sempre agirá. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor.